Se um amigo nosso da infância venceu na vida, às vezes o nosso eu impede de ir lá cumprimentá-lo. Há pessoas que dizem assim: eu me recuso a apertar a mão ou dar parabéns para aquele fulano, para aquela fulana, porque eu conheço ele, eu sei quem é ela. A gente cresceu junto, a gente estudou junto. Deveria ser o contrário, dizer assim: olha, eu vou lá chegar perto dele, eu vou dar um abraço nele, porque eu estou feliz porque ele conseguiu vencer na vida. Vou dar um abraço nele lá, vou dizer: ei, lembra de mim? Estudamos juntos. Ao invés desta alegria, porque isso glorificaria a Deus, sim ou não? A inveja e uma espécie de ciúme entra dentro do sujeito. Ele diz: eu me recuso a apertar a mão dele, eu me recuso a dar parabéns para ele. Isso é muito ruim, é ou não é, pessoal? Marcos Evangelho, capítulo 6, versículo 1, diz o seguinte: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade. Ele foi para onde, gente? Para a sua cidade. Presta atenção, já no início já está falando. Foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Jesus foi pregar na sinagoga. E muitos dos que ouviam ficavam o quê? Vamos lá, pessoal, participa. Eles ouviram Jesus pregar e ficaram admirados. De onde lhes vêm essas coisas? Perguntou eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Eles estavam admirados. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficaram o quê? Escandalizados por causa dele. Como é que pode, né? Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado, Jesus ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados, fazendo o quê? Ensinando ou pregando. Espírito Santo, fala conosco nessa manhã. Traga a revelação do Senhor para os nossos corações. Fale de uma maneira forte para nos despertar, para nos ensinar, para nos exortar. E que a tua palavra, ela tenha a missão de nos fazer crescer na fé e produzir frutos para ti. Diga: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para ouvir a tua palavra. Amém. Amém, pessoal. Gente, por favor, preste atenção. Estamos diante de um texto maravilhoso, poderoso, e que muitas das vezes, quando a gente lê, passa batido, apenas por algumas questões, ou pela frase de que Jesus disse: profeta não tem honra na sua própria casa. Como entender essa palavra? Veja bem, Jesus tinha pregado em uma sinagoga. Ele tinha acabado de fazer uma pregação poderosa. Jesus tinha acabado de fazer uma pregação que todo mundo ficou o quê? Admirado. As pessoas olhavam e falavam assim: que palavras são essas? Que inteligência é essa? As pessoas admiradas diziam assim: que unção é essa? Que forma de pregar diferente.
ousado. Jesus pregava com autoridade. Jesus não pregava como os fariseus da época. Os fariseus da época pregavam com eloquência, mas não pregavam com autoridade ou com unção. Quem está me entendendo? Vem Jesus e prega com autoridade, e essa autoridade trazia unção. A unção fazia com que os corações queimassem, porque eles sentiam a presença de Deus. Então eles ficaram admirados. Que palavras, que unção, que sabedoria. Mas aí quando terminou o culto, um começou a falar com o outro dizendo: mas não é este o filho do carpinteiro? Não é este o filho de Maria? Não é este aquele que cresceu com a gente na infância? Veja, pessoal, em um momento estava todo mundo o quê? Admirado. Foi só terminar o culto que as pessoas começaram a dizer o quê? Começaram a colocar Jesus em dúvida. Veja bem, pessoal, como que Deus vai falar para nós hoje. Isso tem acontecido com você também. Isso tem acontecido comigo também. Isso aconteceu com Jesus. Alguém me interpelou outro dia: Bispo Márcio, o senhor nasceu aqui, conhece tudo aqui, tem uma história, tem um legado aqui nesse estado, e por que tantas pessoas não dão valor àquilo que o Espírito Santo lhe deu? Quando eu ouvi isso, eu disse: Satanás está querendo massagear o meu ego. Sim ou não? Satanás está querendo fazer um carinho, não é verdade? E quando eu olho para essa palavra, o próprio Jesus, o primeiro versículo que lemos, diz que Jesus voltou para a sua terra com os seus irmãos. E quando ele chega lá, vai pregar numa sinagoga, prega com poder, prega com autoridade, prega com unção. As pessoas sentiram a presença, mas quando terminou o culto, eles começaram a pôr Jesus em dúvida. É assim que fala contigo também? Ei, eu conheço ele, eu conheço ela. Não é aquele que mora ali na rua de baixo? Não é aquele que estudou com a gente? Eu conheço ele. Não é aquele que jogou bola com a gente na infância? E com essas palavras, as pessoas passam a fazer o quê? Não vão reconhecer mais você como um abençoado, como uma pessoa que venceu, como uma pessoa que conseguiu vencer na vida. Infelizmente, o mundo é assim desde... Vamos lá, gente. O mundo é assim, as pessoas são assim desde 1900 e bolinhas. Olha o que fizeram com Jesus aqui. Toda aquela admiração foi trocada por uma dúvida. Não eram os mesmos que diziam assim antes: e esses milagres, hein? E essa oração, hein? Que é forte. E essa pregação que é forte, hein? Toda essa admiração depois do culto caiu por terra, virou uma dúvida. Essa palavra, ela tem duas definições para a gente entender. Primeiro, que se você esperar honra dos seus... Posso falar, gente? Se você ficar esperando honras da tua família, dos teus amigos, se você ficar esperando eles baterem palmas para você, se você só vai se alegrar quando isso acontecer, olha, muda o teu pensamento, tira o teu cavalinho da chuva, porque isso não vai acontecer. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto: nós
Será que nós, eu e você, será que eu e você, nós temos feito isso para com Jesus? Nós somos cristãos. O negócio agora vai virar para nós. Nós agora que vamos para Berlinda. Nós, eu e você, vamos para Berlinda agora. Somos cristãos. Conhecemos a palavra. Quem conhece a palavra aqui? Conhecemos a palavra. Sabemos orar. Sabemos cantar. Nos intitulamos, muitas das vezes, melhores do que os outros. Às vezes nós fazemos pré-julgamentos de que somos melhor do que aquele que está lá fora. Às vezes nós achamos que estamos em uma condição, em um patamar melhor. E aí está o nosso erro, porque nós não reconhecemos às vezes a soberania de Jesus. Comecei um texto do culto hoje falando sobre a soberania de Jesus, que Ele no início criou todas as coisas, as visíveis e também as invisíveis. Criou todas as coisas para a glória dEle. Então essa coisa sou eu também. Ele fez você para a glória. Vamos lá, pessoal, Ele nos fez para a sua. E será que nós temos dado essa glória? É essa a razão dessa palavra. Será que nós, criaturas feitas pelas mãos de Deus, nós temos honrado a Ele? Ou será que nós somos iguais àquelas pessoas, inclusive aos irmãos de Jesus? Os próprios irmãos de Jesus também colocaram ali uma dúvida em relação a Ele. Sabia disso? Eu vou provar para você aqui, mais na frente. Então veja, toda aquela admiração por Jesus foi trocada por uma dúvida imensa. Como pode alguém tão poderoso morar perto da gente? E aí começa aquela coisa de que muitas, influenciadas pelo ciúme ou inveja, como queiram, há pessoas que dizem assim: eu me recuso a apertar a mão ou dar parabéns para aquele fulano, para aquela fulana, porque eu conheço ele, eu sei quem é ela, a gente cresceu junto, a gente estudou junto. Eu me recuso a dar parabéns. Deveria ser o contrário, né? Não é verdade? Deveria ser o contrário, dizer assim: olha, eu vou lá chegar perto dele, eu vou dar um abraço nele, porque eu estou feliz porque ele conseguiu vencer na vida. Vou dar um abraço nele lá. Vou dizer: ei, lembra de mim? Estudamos juntos. Ao invés desta alegria, porque isso glorificaria a Deus, sim ou não? A inveja e uma espécie de ciúme entra dentro do sujeito. Ele diz: eu me recuso a apertar a mão dele, eu me recuso a dar parabéns para ele. Isso é muito ruim, é ou não é, pessoal? Nos intitulamos, muitas das vezes, melhores do que os outros, é ou não é? Jesus sentiu isso na pele. Jesus passou por isso. E Ele vai nos dar então aqui uma aula de como que a gente deve fazer, se comportar diante disso. Veja, ali na sua própria terra, Jesus diz algo muito triste. O que Jesus disse na sua própria terra, na sua própria cidade? Ele quis dizer o seguinte: aqui na minha terra, eu não posso ser quem eu sou. Na minha terra, eu não posso fazer o que eu gostaria de fazer. Por quê? Porque houve incredulidade. Jesus queria fazer na sua terra o que Ele fez lá na Judéia, mas na sua própria terra Ele foi zombado, colocaram Ele em dúvida. Jesus ficou profundamente triste e soltou a frase popularmente conhecida que um profeta não tem honra na sua própria
na sua própria casa ou na sua própria terra. Então o texto diz que ali ele não operou nenhum milagre. Não é que ele não tenha conseguido fazer milagre, ele não operou porque viu o quê? A incredulidade. E aí, pessoal, na sua própria terra, profeta não tem honra, como diz aqui. Então vamos falar de honra. Quando a gente fala de honra, a gente não fala do outro, a gente quer falar de nós mesmos. Se a gente for falar de honra, como eu citei aqui ainda há pouco, se um amigo nosso da infância venceu na vida, às vezes o nosso eu impede de ir lá cumprimentá-lo. O nosso eu, nosso ego nos impede de fazer isso. Porque a gente muitas das vezes quer honrar a nós mesmos. Mas aí a grandeza da humildade e da alegria é de sempre você honrar outro. Está me entendendo? O que na verdade, o que vai trazer a alegria não é você receber a honra, mas você dar a honra. A alegria de tudo isso é você dar a honra, não receber honra. Nós não fomos feitos para receber glória e honra. Nós somos feitos para honrar. Amém, pessoal? Sim. O nosso regozijo está em honrar. Lembrei, honrar a alguém não pelo fato dele ter, mas honrar alguém em homenagem o seu esforço de superar dificuldades e ter chegado lá. Quem está me entendendo? É isso. Nós temos que ter em mente isso. Nós temos que educar a nossa mente a honrar o nosso próximo. Mas o nosso eu sempre quer que, como é que a água caia na nossa plantinha, que puxe a brasa para a nossa. Essa brasa aqui tem que estar na minha sardinha. Rapaz, tu deixa de ser orgulhoso, tem tanta gente aqui que quer comer também. Está me entendendo? Então às vezes a gente só quer puxar a sardinha a brasa para a nossa sardinha. A gente quer honra só para a gente e os outros não. Está certo isso? Isso não está certo. Então é a aula em que Jesus está nos dando hoje aqui, a capacidade de honrar a outro. E aí eu li uma frase de um escritor chamado Daniel Goleman. Ele diz: a capacidade de admirar alguém, de elevar alguém, não está condicionado ao que a pessoa fez ou é, mas está condicionado ao que você é. Eita, que essa frase aqui pegou. Eu vou ler novamente. A capacidade de admirar alguém, de elevar alguém, não está condicionado ao que a pessoa fez ou é, mas está condicionado ao que você é. E aí nós vamos ver agora se há no sujeito humildade ou orgulho. O que agrada a Deus? O orgulho ou a humildade? O que agrada a Deus é a humildade. Então, se o que agrada a Deus é a humildade, eu tenho que ter a humildade. Eu tenho que ter a humildade de dizer assim: parabéns, meu irmão, acompanhei a sua luta, eu vi a sua batalha. Olha, que Jesus te abençoe e que você tenha muito sucesso. Você está tendo a humildade de reconhecer o esforço e a capacidade que aquela outra pessoa teve de enfrentar todas aquelas dificuldades. Está me entendendo, pessoal? Mas a soberba é algo triste. O orgulho é algo que muito triste, pessoal. E nós somos cristãos, nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos aceitar isso, de que somos melhores do que alguém. De que a minha igreja é melhor do que a sua, o meu pastor é mais sábio do que o seu. Que negócio é esse? De que não, a minha igreja que está certa, a sua que está errada. Olha, pessoal, todos nós somos filhos da mãe. Não é verdade? Todos nós estamos debaixo do mesmo guarda-chuva.
Não tem ninguém melhor do que o outro. Não tem. Quem domina é o Senhor, amém? É Ele quem domina, diga glória a Deus. Então a gente tem que deixar de ser besta nesse sentido. E dizer, olha meu irmão, vou sentar do seu lado lá no céu. Vamos sentar juntos. Não vai ter uma mesa lá? Não vai ter uma mesa lá? Abraão, Isaac, Jacó, sim ou não? Moisés, Jesus, eu vou estar lá também. Quem vai estar lá também? Nós vamos estar lá. Então que expressão ridícula é essa de não apertar a mão do irmão, não cumprimentá-lo, não, porque você não faz parte da minha igreja, eu não dou a paz do Senhor para você. Que céu é esse que você quer ir? Só se for o céu da boca do leão. Oh Jesus amado. Então pessoal, vamos voltar aqui, ó. Quando eles viram um Jesus espetacular, quando eles viram Jesus pregando com unção, com autoridade, a admiração foi lá assim: nossa, que homem para pregar bem, nossa, que palavra poderosa, nossa, que sabedoria, e esses milagres. Mas foi só terminar o culto que um disse para o outro: ei rapaz, lá o filho do carpinteiro mora ali, ó. E colocaram então Jesus em dúvida. Então no primeiro instante eles admiraram, mas logo em seguida pensaram: não é normal ter alguém brilhante perto de nós. Acho que isso já é coisa de Satanás. Eles disseram assim: não é normal. Veja se isso não tem um pouco de inveja. Eu me recuso a honrá-lo porque crescemos juntos. Acho que tem um pouco de demônio aí, não tem? Ou se tem. É como se eles disserem: não é admissível ter uma pessoa tão brilhante que more na minha rua. Não é possível que alguém tão inteligente, tão usado, tão cheio de poder, morando do meu lado, morando comigo. Vamos entrar agora na esfera da família. Há pessoas no ambiente familiar que diz: não é possível que o meu irmão, que a minha irmã tenha uma mente brilhante e seja mais usado do que eu. Opa! Opa! É possível sim. Diga: é possível. É possível sim. Muitas das vezes um irmão seu, uma irmã sua, olha para você e coloca você lá embaixo, sim ou não? Coloca você lá embaixo e diz que você não é de nada, porque conhece você e talvez os seus erros, isso ou aquilo, e fica colocando catinga, e que você não vai conseguir, que você não é de nada, que você não vai conseguir os seus sonhos. Talvez você já está muito acostumado a ouvir isso, que isso talvez nem te machuca mais. Mas eu quero dizer para você, pela boca de Deus, que é possível sim você vencer, e enfrentar inveja, enfrentar vozes negativas, e se superar, e você chegar lá em cima, porque Deus vai honrar você. É um pouco complicado o texto de eu dizer Deus honrar você, porque acabei de dizer que nós fomos feitos para honrar e não ser honrado. Mas é que Deus, Ele viu quem foi humilhado. Opa! Quem foi o quê? Humilhado. Deus viu quando humilharam você. Deus viu quando alguém disse: eu não coloco fé em você. Deus viu quando alguém disse: eu não coloco fé naquilo que você está fazendo. Deus viu quando alguém duvidou de você. Mas você disse: eu creio em Ti, Senhor. Eu vou continuar te honrando, Senhor. Não vai demorar muito. O que Deus vai fazer? Deus vai te pegar e Deus vai honrar você na frente dos seus irmãos. Davi disse: prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos ou adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Isso é uma expressão de que alguém que foi esquecido, humilhado,
ser colocado à mesa para um jantar, para uma festa de jantar, aonde quem estiver assentado à mesa são pessoas honradas, e aquele que foi esquecido vai estar lá, e de camarote vê os seus inimigos serem envergonhados. O óleo que se desce sobre a cabeça é a expressão de que o sacerdote unge o pastor, dando autoridade para ele: olha, a partir de hoje você vai tomar conta de tantos, a partir de hoje você vai tomar conta desse espaço, dessa terra, desse lugar, e está condicionando ele uma autoridade maior acima dos outros. Meu cálice se transborda, minha alegria se transborda, minha prosperidade transborda. Deus quer fazer isso. O profeta Isaías falou a respeito de Jesus, que Jesus foi desprezado. Ele, como ovelha, foi levado ao matadouro, foi desprezado. Aí a gente lê o texto de Marcos, diz que os amigos de Jesus fizeram o quê? Desprezaram. Eu quero que você leia, por favor, comigo, lá em João capítulo 7, abre aí, João capítulo 7, versículo 3, João Evangelho, capítulo 7, versículo 3, diz o seguinte: os irmãos de Jesus lhe disseram, olha o que os irmãos de Jesus vão dizer para ele: você deve sair daqui e ir para a Judeia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. Aí olha o que o versículo 5 vai dizer: pois nem os seus irmãos criam nele. É brincadeira um negócio desse? É brincadeira? Escute, quando os irmãos de Jesus dizem assim: você deve sair daqui, sai daqui de Cafarnaum e vá para a Judeia, vá lá pregar para os seus discípulos, porque lá você vai fazer uma obra melhor, porque lá, quem sabe eles vão acreditar em você. Aí eles vão dizer no 4: ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Ou seja, se Jesus continuasse ali, ele ficaria escondido. Está me entendendo? Visto que você está fazendo essas coisas, mostre ao mundo. Esse foi o conselho que os irmãos de Jesus deram para ele. Jesus ficou extremamente triste. Ficou o quê? Triste, extremamente triste. Porque uma vez que os vizinhos de Jesus, os irmãos de Jesus, os amigos de Jesus acreditassem no seu ministério, olha que coisa maravilhosa. Mas Jesus, ao invés de ter essa alegria, ele teve uma grande decepção. E os irmãos dele vão dar conselho para ele: sai daqui, vai pregar em outro lugar, vai pregar na Judeia. Quem sabe os teus discípulos lá te dão mais valor. Se você continuar aqui, você vai ficar no anonimato, oculto, ninguém vai te ver. Jesus recebeu aquelas palavras com muita tristeza. Está me entendendo, pessoal? Então nós não podemos aceitar. O que essa palavra vai nos dar a lição? Nós não podemos aceitar ser dirigidos por homens. Nós não podemos aceitar ser dirigidos por placa de igreja ou ministério, doutrinas, rótulos. Nós não podemos aceitar ser dirigidos pela a vaidade desse mundo. Como assim, ô bispo? O senhor está dizendo isso? O senhor é um líder?
eu digo para você a mesma coisa. Você não pode aceitar ser dirigido por homens. Você tem que crescer aqui na mente e você dizer: ei, eu sou livre, o Senhor é o meu Deus, eu vou fazer o que Ele me falar, eu vou ser dirigido por Ele. É claro que você vai congregar-se em um lugar, mas o pastor não tem que interferir na sua vida, não. Você pode ter um pastor, você pode ter um líder, mas você não pode aceitar ele interferir nas tuas decisões. Muitas das vezes o pastor, por falta de sabedoria, ele acha que ele pode fazer as suas ovelhas, obrigarem a elas a fazerem o que ele quer. E as ovelhas de mente fraca se deixam a levar por esses, me ajude, por essa escravidão religiosa de não, porque o pastor falou. E se o pastor não estiver na direção de Deus, coloca você em maus lençóis, e você, mente fraca, foi. Você tem o Espírito Santo para dar discernimento a você, se esse pastor está falando pela boca de Deus, ou se ele está falando pela própria boca dele. Você tem o que, gente? O Espírito Santo, e o Espírito Santo te dá discernimento. Cresça nisso. Confesso para você, eu já fui ingênuo, já colocaram o cangaia em cima de mim. Carreguei cangaia por mais de 20 anos. Tudo que o pastor falava, não dirigido pelo Espírito Santo, e eu achava que era, eu ia lá e dava o meu sangue. Acredita que teve um que mandou eu pular dentro de um rio e pegar um jacaré, e eu pulei? Se ele estiver me assistindo, ele sabe disso. Foi. Peguei morrendo de medo, né? Não, mas não era um jacaré grande. Era um jacarezinho assim, acho que um metro assim. Loucura, não é loucura? É. Não é loucura isso aí? Mas eu fiz. Hein? É, que bom que ele não deu uma mordida na minha perna, né? E a mãe dele não estava lá para me abocanhar também. Mas olha, gente, louvado seja Deus, que os meus olhos se abriram, e ali pela fé eu vi a glória de Deus. Eu não preciso disso. Eu não preciso me deixar levar por isso. O Espírito Santo nos faz crescer. Então, vamos voltar para a palavra, gente. Não gosto de falar da minha vida na palavra. Então, os irmãos de Jesus e o povo sabia tudo dele, mas não o conheciam de fato. Eu vou repetir isso aqui. Os irmãos de Jesus, os amigos de Jesus, sabiam tudo dele, onde ele nasceu, como ele cresceu, só não reconheceram ele como filho de Deus. Lá no livro de João, o Senhor diz, lá está escrito que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Triste isso, né? Jesus veio para os seus, mas os seus disseram: não, o meu rei não é esse, montado em um jumento. O meu rei não é esse, nascendo numa manjedoura. Eles desprezaram o Senhor. Mas aí a palavra também diz: mas para todo aquele que nele crê, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Aí sou eu e você. Diga: eu sou um filho de Deus. Nós não estávamos lá para ver, mas cremos, então fomos feitos por ele filhos de Deus. Então eu não posso aceitar que uma rotina me engula. Eu não posso aceitar Jesus falar assim: quer dizer que vocês me desprezaram? Então eu vou operar debaixo da ponte,
eu vou operar lá na Cracolândia. Eu não posso aceitar ter conhecimento bíblico e espiritual. Eu não posso aceitar ter toda essa bagagem e não reconhecer Jesus dentro de mim. Repito, os irmãos e os amigos de Jesus conheciam Ele, mas não reconheceram como Filho de Deus. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu e você, nós não podemos ter toda essa bagagem espiritual e não reconhecer Jesus como nosso Salvador quando nós não o honramos. Quando nós não honramos a Deus, nós não estamos reconhecendo o seu poder. Quando nós achamos que nós podemos tudo, nós deixamos ali de honrar ao Senhor. E aí, sabe o que é que o Senhor vai fazer? Tá certo, você não me honra não? Pois então eu vou operar lá debaixo da ponte. Lá debaixo da ponte tem gente que vai acreditar em mim. Lá na Cracolândia vai ter gente que acredita em mim. Eu não posso aceitar isso. Então acorde para isso, de que Deus pode operar lá no prostíbulo, na Cracolândia, debaixo da ponte, pode. Mas Deus também pode operar dentro da igreja, se eu honrá-lo. Aí vamos aos exemplos. Aí Jesus foi para a Judéia. Jesus foi encarar um lugar que ele nunca conhecia. Foi, chegando lá, o que a Bíblia diz? Juntou-se uma multidão e uma mulher que há 12 anos com uma hemorragia, já vou terminar, perdendo sangue. Aquela mulher sofria fisicamente e psicologicamente. Por que psicologicamente? Porque a religião não permitia em que as mulheres fossem tocadas por homens. Naquela época não havia ginecologista mulher. Aquela mulher, por um problema de saúde, era tocada por homens, ginecologista. Ela era julgada pela religião. Essa mulher não vale nada. Essa mulher não tem expressão de valor nenhuma. Ela era uma mulher deixada de lado, esquecida. Quem está me compreendendo? Mas no dia que aquela mulher ouviu falar que Jesus estava perto dela, ela disse assim: eu vou lá, e se apenas eu tocar na hora, ela pensou, se eu tocar eu serei curada. Ela foi indo, tocou. Jesus sentiu virtude e pergunta: quem me tocou? Alguém disse: mestre, muitos te tocam. Pergunta: quem te tocou? Alguém me tocou diferente, com fé, porque eu senti sair de mim virtude. E a mulher se manifestou e disse: sou eu, Senhor, porque pensei. Olha aí o reconhecimento, olha a honra. Os irmãos de Jesus, os amigos de Jesus não reconheceram Jesus, mas a mulher hemorrágica reconheceu. Você está me entendendo? Jesus olha para ela e diz: vai, mulher, a tua fé te... Jesus está numa cidade, a casa está cheia, um paralítico pede para ser amarrado e colocado pelo teto. Quando baixam ele até Jesus, Jesus olha para ele e diz: os teus pecados te são perdoados. As pessoas criticam por Jesus ter dito aquilo, e Jesus disse: vamos lá, se vocês não acreditam que eu tenho um poder para perdoar pecados, então qual é mais fácil dizer? Levanta-te, paralítico, perdoados são os seus pecados, ou levanta-te, paralítico, toma o teu leito e anda. O homem levantou e andou. Jesus disse: você foi perdoado, curado e salvo pela sua fé. Honra, reconhecimento que os seus irmãos não tiveram, que os seus amigos não tiveram. Quem está me entendendo, pessoal? Vamos mais um. Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu era um conhecedor da palavra, mas estava desviado. E porque estava desviado, explorava as pessoas, porque era cobrador de impostos do imperialismo romano. Cansou do sofrimento, subiu numa árvore para ver Jesus. Ele era um homem que tinha dinheiro, mas por dentro era um sofredor. Expressou-se uma esperança de conhecer Jesus. Jesus debaixo da árvore diz: desce, porque hoje me convém pousar na sua casa. Quando Jesus entra na casa dele, ele abre o coração para Jesus, dizendo que está arrependido de tudo que fez. E o Senhor disse para ele: hoje houve salvação para esta, porque você é filho de Abraão. O que Zaqueu expressou para Jesus? Fé, honra, coisa que os seus irmãos e os amigos de Jesus não. Quando é que você vai honrar Jesus também?
Nós não podemos agir como os irmãos de Jesus, só conhecê-lo. Eles já conheciam, mas não reconheceram. Diga, eu preciso reconhecer. Você precisa reconhecer. E no dia que você reconhecer, o Senhor vai aparecer na sua vida e vai dizer, olha, tua fé te salvou. Vou te prosperar hoje, houve salvação nessa casa. Quem recebe essa palavra, diga eu. Então fica de pé e glorifica o Senhor bem forte. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.